Shalom, queridos. Leitura bíblica. Hoje, dia 18 de maio. O nosso texto está no livro de Números, no capítulo 27. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são os nomes das filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Puseram-se diante de Moisés, diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra Iavé, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos a possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante Iavé. E falou Iavé a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que se possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como Iavé ordenou a Moisés. Depois disse Iavé a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandamento de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés a Iavé, dizendo: Iavé, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação de Iavé não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse Iavé a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim perante Iavé. Conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E Moisés fez como Iavé lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como Iavé ordenara pela mão de Moisés. Salmos, hoje 2 salmos, o de número 70 e o de número 71. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Iavé, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que desejam o mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Iavé, não te detenhas. Em ti, Iavé, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me.
Sê tu a minha habitação forte, à qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos dos homens injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Yahvé Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo o dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força de Yahvé Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares. Ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo o dia, pois são confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Livro de Isaías, capítulos 17 e 18. Hoje, 2 capítulos em Isaías. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um monte de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria serão como glória dos filhos de Israel, diz Yahvé dos exércitos. Será diminuída, naquele dia, a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. Porque será como o segador que colhe o trigo e com o seu braço cega as espigas. Será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão neles alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera. Diz Yahvé, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Não atentará para os altares das obras de suas mãos, nem olhará para o que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel. E haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis.
Ai da multidão dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe. Serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. E quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me diz Yahvé: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados juntos às aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente a Yahvé dos exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome de Yahvé dos exércitos, ao monte de Sião. Amém? Nós vimos então os nossos textos de hoje aqui, em Números 27, quando Deus anuncia a Moisés que ele será recolhido, que os dias dele estão contados e que ele vai morrer. Ele só se preocupa em deixar um sucessor para conduzir o povo. Quantos de nós, se recebêssemos um anúncio determinando o dia de sermos recolhidos, não chegaríamos diante de Deus com uma lista de coisas que ainda gostaria de fazer, que devia ter feito, que não fez, tudo pensando só em nós mesmos? E Moisés não, ele só pensou na condução do povo para que não ficassem perdidos, desorientados, desgovernados, pediu um sucessor. Nós procrastinamos demais. Por isso, certamente, se tivéssemos o anúncio da nossa partida, teríamos uma lista de coisas a apresentar a Deus, que a gente possa viver uma vida como este homem, com consciência livre e tranquila, sabendo que fizemos tudo o que deveríamos ter feito. Que a gente possa pensar em pôr a nossa lista em prática agora. Salmos 70 e 71 fala de investir a sua vida, gastar a sua vida em anunciar. Anunciar as maravilhas do Senhor, anunciar os seus feitos, anunciar as bênçãos, anunciar a sua salvação, porque elas são inumeráveis. Se falarmos a vida inteira sobre elas, ainda assim haverá o que ser dito. O assunto não se esgota, o assunto não se acaba, porque o Senhor, de eternidade em eternidade, tem feito tanto bem, e é por isso que chegamos até aqui, que nós possamos reconhecer o bem que o Senhor tem feito a nós. Amém? Vamos orar? Pai santo, fiel, justo, bendito, maravilhoso, nós te damos graças pelo teu zelo, teu amor e a tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, clamamos a ti, ó Pai, para que durante a nossa vida toda nós tenhamos a consciência de que estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, nos colocou um propósito, que nós tenhamos a consciência tranquila, Pai, de ter vivido uma vida plena para o Senhor, sem arrependimentos, sem deixar coisa alguma para trás. No nome de Jesus, fortalece-nos para entendermos, Pai, que tudo nesta vida vem de Ti
e nós devemos devolver ao Senhor em gratidão. E como o salmista, que a nossa boca seja fonte do anúncio das tuas boas novas. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.